Salve! Você está no terceiro milênio, e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Talvez você não tenha parado para pensar que uma coisa muito importante na sua vida, você não se liga nisso, são as matas, a floresta, o verde. Você precisa tanto do verde e não dá nenhuma atenção para isso. Muita gente não dá atenção para isso. E nós vamos falar aqui sobre as matas e os entiais das matas, os seres das matas, porque são importantes para a nossa vida e para a nossa função de tudo, para a alimentação e para o ar que respiramos. Nós temos aqui no livro Primeiro da Réplica uma pergunta: de onde provém o poder dos poderes? De onde provém o poder dos poderes? Na origem está a força do poder que constituiu a vida, e assim sendo, a força do equilíbrio da vida está na sua verdadeira origem derracional. Então, racional tudo é, porque racional é a origem existente. Existindo a origem, emana-se o poder da origem para a solução daquilo que pertence à origem. O que pertence à origem é racional. Então, para que a pessoa encontre o equilíbrio e a razão de ser, é conhecer a sua verdadeira origem de racional. Assim vai encontrar ou se ligar à força que os fez, que é de sua verdadeira origem racional. Então, procurem conhecer o porquê és um animal racional, para saberes o que é racional e saberes o que é animal. Então, a força mais poderosa do universo é a força da sua verdadeira origem, a força racional. Se teve força para lhe fazer assim, de lhe gerar assim, também tem força para resolver o seu equilíbrio na vida da matéria, desde que se ligue à origem, o mundo racional. As 7 partes do porquê assim somos. Dentre elas, o reinado dos vegetais, que é um reinado, como o nosso irmão comentou, importante e necessário, né? Um reinado que em alguns cultos se diz o reinado do conhecimento. Na cultura racional, nós vamos aprendendo a trabalhar todo esse contexto de união de todos esses entes da natureza, os seres da natureza, do qual nós necessitamos, porque temos uma partícula nossa em cada um desses seres da natureza. Vamos passar a palavra aqui para o nosso irmão Porfírio, para abordar um pouquinho a respeito desse assunto. É um fato que as pessoas às vezes não observam a importância do reino vegetal. Se nós olharmos bonitinho, o que nós temos na nossa alimentação que não passe pelo reino vegetal? Tudo passa, a começar pela energia do sol. O sol ou a função do vegetal é que traz a energia do sol para a parte material. Se vocês olharem direitinho, se nós não tivermos árvores, não temos os carboidratos, a construção dos carboidratos, que é onde a energia do sol é armazenada e da qual os animais passam a ser nutridos, alimentados. Todos os animais dependem do reino vegetal. Então, o reino vegetal ele tem uma preponderância muito forte sobre os seres vivos do reino animal. Vejam que são vários reinos. A vida se distribui em vários reinos, ou reinados. Reinados é onde há a regência desses reinos, né? Então, nós temos que entender mais ou menos isto. Não vamos aqui fazer as pessoas compreender o assunto, porque não é nosso objetivo. Nosso objetivo é despertar o estudo das pessoas e argumentar neste nível, porque são muitas as informações, muitos os desdobramentos, às vezes nos detemos em um item ou outro, mas a lógica é essa. O reino vegetal é preponderante sobre o reino animal. E nessas transformações que nos encontramos
a fase atual da humanidade, cada vez mais, e é isso que é o objetivo fundamental, não é ficar discutindo as técnicas de como a coisa funciona, mas sim a finalidade disso. Cada vez mais é importante nós preservarmos a nossa própria vida pela preservação deste grande reinado que são as matas, que são os vegetais. Todos os ciclos que existem no nosso planeta dependem da função dos vegetais. Essa poluição fora de controle, ela só tem um jeito de ser controlada. É reflorestamento. Palavra-chave correta é esta, reflorestamento. Porque os vegetais eles têm uma coisa bem diferente dos animais. Eles se alimentam da poluição. Poluição para eles é um caldo. Eles adoram tanto as raízes quanto as folhas. O que as folhas dos vegetais fazem? Retiram o excesso do gás carbônico da atmosfera e o transformam em energia, que é a parte dos carboidratos. Aí todas essas transformações nós temos aí. E as raízes purificam a terra. Então os vegetais foram construídos, foram preparados pelo mundo racional na arquitetura da construção desta galáxia material ou galáxia Terra. Nesta construção, os vegetais foram construídos com esta finalidade, de dar o suporte na mecânica da vida para a subsistência dos demais seres. E assim, o ser humano, na sua forma de animal racional, ele depende, em primeiro grau, muito forte, aqui no nosso plano, claro, o Sol, a raiz de todas as energias, a fecundação, né, o gerador, o polo gerador, mas imediatamente ele tem ali o reinado das matas e, evidentemente, nada fica isolado, porque temos também a parte das águas. Todos esses movimentos é que se harmonizam para manter a vida neste mundo, para que todos tenham o tempo suficiente de se conhecer e poder voltar ao seu estado natural. Nós não viemos para este mundo para ficar aqui. E isso é que é importante também ressaltar. Compreender toda esta mecânica é uma maravilha, é muito bonito, só que tem gente que às vezes se perde e acha que é para ficar aqui. Não, este mundo não foi construído para nós ficarmos aqui. Este mundo foi construído para a gente poder sair dele. Por isso é que a morte é uma constante. Nasceu neste mundo, tem que morrer. Por isso tudo tem que se transformar. E nessas transformações de vidas, a verdadeira vida do ser humano depende 999% do reino vegetal, das matas. E as matas é que nos dão a água purificada, porque elas é que purificam a água do subsolo, os vegetais, as raízes dos vegetais e a atmosfera. Então, olhem bem por nossas matas, reflorestamento. Os remédios também estão nas matas. Essa é a terceira parte que eu estava deixando aqui para o Dr. Carlos, não é isso? Carlos vai falar que tem a parte da cura, né? É verdade. Reinado das matas. No calendário litúrgico, que é um calendário astrológico e espiritual, ou seja, criptografia do simbólico. E o povo antigo sabia disso, então fazia suas homenagens. Então, Reinado das Matas, 20 de janeiro, é um reinado muito forte. Nesse reinado eles limpam os trilhos da vida. Depois eu explico. Eles limpam os trilhos da vida e reforçam a saúde do ser. É o povo invisível das matas. São chamados de caboclos, caboclos de pena e caboclos do mato, né? No final do livro Nosso Lar, um livro de espiritismo kardecista, no filme isso não fica bem claro, por isso que eu estou fazendo questão de falar aqui. O protagonista André Luiz e a sua mentora, eles estavam no astral, nessa cidade. O Nosso Lar é uma cidade no astral inferior, num plano mais alto. Atravessaram várias camadas descendo para socorrer um materializado aqui, que ainda estava vivente aqui, materializado. E isso no final do livro diz que eles precisam de um socorro
E aí é medicamento fluídico, e esse medicamento fluídico só tinha na mata. E o André Luiz, que tinha sido médico na encarnação anterior, assim que é contado, né? O livro é psicografado, então o espírito se identifica como, conta a história, para quem não leu ou não viu o filme. Mas aí a mentora fala assim, eu tenho que ir na mata ali pedir para os meus amigos. Aí ele fica ele não conhecia direito essa parte, né? Ela falou, vou pedir um fluido dos vegetais para o povo invisível lá da mata, né? Fala lá com a linguagem dela, são energias curativas dos enteais, né? Essa parte, como eu citei um exemplo kardecista, né? Espiritualidade no terceiro milênio, principalmente aqui no Brasil, teve um movimento assim, muito interessante, isso eu estou falando por leitura, não tá com esse termo na cultura racional. Houve primeiro um embranquecimento da Umbanda, muita gente de kardecismo migrou para a Umbanda e levando a parte de conhecimento de reencarnação, blá blá blá, e depois, muito depois, já para a virada do milênio, houve um empretecimento do kardecismo, gente migrando no sentido contrário, e o kardecismo, que sempre foi um tanto quanto ortodoxo, né? Não queria aceitar espírito de preto velho, essas coisas todas, diziam que eram espíritos inferiores, mas no espaço nunca teve cartório, está no primeiro volume do Universo em Desencanto. Então, o mesmo ente invisível, para trabalhar num lugar ele se identifica com um nome, para trabalhar no outro lugar ele se identifica com um nome adequado ao lugar para ser bem recebido e poder ajudar os materializados, que são os precisados, né? Então ainda tinha que facilitar. Às vezes o racional diz, entre aspas, assim, foram obrigados a mentir. Ou seja, dá um nome, né? Por necessidade nossa. Então houve essas coisas, mas o povo da mata, né? Estão falando de enteais aí no sentido amplo. Abdruchin conta um tempo em que a humanidade tinha contato com os enteais para tudo na vida, né? Até construção de pirâmide, etc. E a gente, com o artifício, perdeu esse contato, ficamos só com o artifício, só com a matéria. Teve que haver igual na escola, né? Não passou por média, vai para prova final. Não passou para a prova final, vai para a recuperação, né? Se não der na recuperação, aí que vai repetir de ano. Então nós estamos na recuperação. E agora a fase racional, o denominador comum de linguagem, e a gente passa por essas datas todo ano e rende uma homenagem. Porfírio falou no finalzinho aí, a parte de medicamento de origem vegetal é uma coisa interessantíssima, que a gente ficaria muito tempo falando, porque eles pesquisam 40 mil compostos químicos criados em laboratório para achar um que sirva para botar no mercado, porque tem muitas exigências, não é só toxicidade, eficiência, ainda tem que ter lucro, né? Então, isso dito por especialista, num curso que eu fiz. E se for pesquisar produtos naturais, seguindo a memória dos índios, dos caboclos, do povo, né? Esse que eles chamam de empírico, esse saber, estudando 40, eles acham um que é um grande negócio, né? Eles ainda pensam como animal, ainda pensam só no lucro, né? Mas é o reino vegetal, reinado das matas, nossa homenagem. E todos nós precisamos, não é só o oxigênio, a água também, até o medicamento e até a alimentação vem desse reinado. E é uma das maravilhas da natureza que a gente está acostumado e não vê. Cultura racional, universo em desencanto. E, como estamos no início de um novo ano, em 2019, janeiro de 2019, novos governantes que prestem atenção na nossa floresta, na conservação e no reflorestamento, porque alimentação, o ar, purificação do ar e também curas. Então, vamos reflorestar o Brasil urgente. Obrigado pela sua atenção.